Vamos para mais uma aula de CSS responsivo. O objetivo dessa aula vai ser construir essa página aqui. Essa página, ela tem algumas características. Primeiro, quando eu diminuo o tamanho da minha janela, ela diminui junto, exceto a barra lateral, que sempre tem o mesmo tamanho. Além disso, se a minha página for grande demais, a largura chega num limite onde ela deixa de aumentar, para o texto não ficar com um espaçamento muito grande para o usuário ter que ficar olhando muito longe até terminar a linha. Do mesmo modo, quando fica muito pequeno, ela chega num tamanho onde ela não diminui mais. Exceto se o dispositivo for tão pequeno em que eu vou ter que criar uma exceção e tornar a página toda com um layout diferente e menor. Isso aqui seria um exemplo de aplicação onde nós temos uma página que ela é adaptada tanto para um telefone celular, que seria essa versão aqui, quanto para um computador, que seria essa versão maior. Para isso a gente vai utilizar uma sequência de conceitos aí, incluindo, mas não se limitando, a Media Queries, a VW, VH, Calc. Então vamos começar. Eu tenho aqui o HTML pré-pronto já da página, onde nós temos um id wrapper que preenche toda a página, é um div. Dentro dele, uma barra de navegação, que é aquela do topo, uma barra lateral e um artigo. E o CSS que eu já tenho pré-preenchido aqui é só o que ajusta a decoração básica da página. Nada que seja diferente do que vocês já tenham visto. Vamos então começar a efetivamente construir essa página com a capacidade responsiva dela. Detalhe, esse CSS que eu tenho ali resulta, até o momento, nisso aqui. Uma página que não tem ajuste de nada, ela simplesmente tem 100% de largura o tempo todo. Esse é o CSS que eu tenho no momento. Vamos editar ele de forma a transformar naquele design responsivo ali que eu mostrei no começo do vídeo. Para isso, nós vamos começar aqui no nosso wrapper. Nosso wrapper eu vou ajustar com uma largura mínima e com uma largura máxima. Então, primeiro passo, width, e eu vou definir essa largura como 70% da largura da janela. E só fazendo isso, a gente já vai conseguir ver uma diferença aqui, de que agora eu tenho 70% e não 100% da janela ocupada. Entretanto, ainda está longe de ser exatamente o que a gente quer, já que eu preciso que a largura mínima seja definida para que eu não possa diminuir para sempre, como eu tenho nesse momento. A largura máxima seja definida e esse wrapper fique centralizado. Então, para centralizar, margin, alto. Isso define que as margens sejam ajustadas automaticamente de forma que elas fiquem iguais nos dois lados do elemento. E agora, vamos colocar um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Então, o tamanho mínimo, min width, vai ser 400 pixels, e o tamanho máximo, max width, vai ser 720 pixels. Salvando isso aqui, nós temos uma parte do projeto concluído.
Agora, nós vamos mexer na nossa barra de navegação. E essa barra, eu quero que ela fique presa no topo da tela quando eu der scroll nela. Portanto, vamos definir a posição dela como position sticky, que é um tipo de posicionamento que a gente estudou aí em algumas aulas passadas. E topo 0 pixels, de forma que ela se mantenha no topo da tela quando eu descer a página. Eu quero que a página, que esse barra de navegação tenha uma altura de 50 pixels e fique por cima dos outros elementos. Então eu vou definir um z-index de 2 para ficar acima dos elementos padrão, que eu não defini o z-index. Vamos recarregar e ver como ficou. Percebam que agora essa página fica ali no topo. Ela é semi-transparente. Isso acontece porque o meu background aqui, ó, é uma cor de 4 caracteres. Nota ABCD. Então, ABC são o RGB e o D é o grau de transparência. Vamos salvar isso aqui. Próximo passo, o nosso artigo. O nosso artigo vai ser um pouquinho mais complicado, que eu vou fazer um cálculo para encontrar a posição dele e também a posição do painel lateral. Então, o meu painel lateral, ele vai ter que ser absolutamente posicionado, ou seja, ele vai ficar com position absolute e isso faz com que a posição dele seja ajustada com coordenadas absolutas em relação ao pai, contanto que o pai também tenha um posicionamento. Se o pai não tiver posicionado de nenhuma forma, aí ele vai ter que pegar o avô, o bisavô, assim por diante. Então, quando eu definir position absolute no side panel, eu preciso ver se o pai está posicionado. O wrapper, a princípio, não está posicionado. Lembrando, no HTML, que o wrapper é pai do side panel. Então eu preciso posicionar o wrapper. Se eu quiser posicionar ele sem fazer com que ele mude de comportamento, é só colocar position relative e não ajustar mais nada. Agora, esse elemento aqui, side panel, position absolute, vai ser posicionado de forma absoluta em relação ao wrapper. E com isso eu posso definir as coordenadas dele, que vai ser 50 pixels abaixo do topo e 0 pixels ao lado da direita, ou seja, encostado na direita, no limite direito do wrapper, que é o pai do elemento e que já está posicionado. Então vamos salvar e ver como é que está ficando. Está aqui posicionado. Entretanto, ainda não é o que a gente queria, porque eu preciso fazer com que a altura seja a altura total do wrapper menos os 50 pixels que eu tenho de side panel. Isso acontece porque, vamos lá, vou configurar a altura como calc 100% menos 50 pixels. Isso acontece porque se eu não colocar esse menos 50 pixels, vamos olhar como é que ficou, certinho. Se eu não colocar esses 50 pixels, se eu simplesmente dissesse a altura é 100% do pai, assim, ele passaria 50 pixels para baixo, já que eu comecei 50 pixels embaixo. Por isso nós tivemos que utilizar o calc. O calc, então, é calc
coloca o seu cálculo, precisa ter um espaço no meio aqui, ó, entre a operação e os valores. Senão, não dá para o navegador entender de forma certa o que você está calculando. A especificação exige que tenha esses dois espaços, um antes e um depois do operador de mais ou de menos. E aí nós temos concluído essa parte do exercício. Agora temos meio caminho andado. No nosso vídeo seguinte eu vou mostrar como faz o nosso artigo, já que nesse momento o artigo está passando por baixo do nosso painel lateral, e também como faz para que tenha a nossa versão móvel da página para telas pequenas.